pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capivara Falante. Dessa vez é o Capivara Visita e hoje nós vamos visitar um convidado muito especial, Aldo Vanucchi. Vem com a gente. E a nossa equipe já tá por aqui. Oi, cheguei. Bem-vinda! Muito obrigada. Nossa equipe já tá chegando, vamos chegando. Olha só que casa linda. Percebi que o senhor gosta de obras de arte. É, a minha esposa mais que eu, né? Ela Mas que eu decorou? gosto também. Ela que trouxe esse toque artístico pra casa? Foi, é. A própria casa, ela que bolou Toda a decoração. toda a decoração. Olha só que bacana. Olha só, Lê, olha só, tem esses quadros aqui, eu achei bem bacana. Aqui foi um pintor sorocabano que pintou. Qual que é o nome do pintor? Peron. Peron, olha só, gente, obra aqui da nossa terra, da nossa região. Ele chegou, pediu um banquinho e uma lata de cerveja e aí pintou. Olha, então é uma obra exclusiva. É exclusiva, Foi é feita aqui para sua casa. especial. Que bacana. O André já tá ali, chegou antes de todo mundo. Oi, pessoal, já tô por aqui. Está aqui. Então vamos sentar, vamos nos aconchegar para conhecer a história desse homem incrível. Então vamos conversar um pouquinho agora, vamos voltar lá atrás, quando o senhor ainda não era o Aldo Vanucchi, era só o pequeno Aldo. Tá bom. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi em Sorocaba, ali no centro da cidade. Moramos sempre ali entre a esquina da Penha com a Padre Luiz, perto da catedral. E éramos 11 irmãos. Uma família grande. Família grande. Papai tinha uma pequena padaria ali onde é Oze, na Rua da Penha. Depois ele conseguiu um box no mercado municipal. Então a nossa vida foi sempre ali. Era tempo de Sorocaba com bondes, Olha só. pouquíssimos carros na rua, né? Nós viemos de São João da Boa Vista no tempo da Grande Depressão Econômica, 29, né? Mas nós chegamos em Sorocaba em 32, logo depois da Revolução Constitucionalista. Havia um irmão da minha mãe que era professor aqui e a gente veio para cá. E a minha infância foi muito boa. Gostava de brincar de quê? A gente brincava na rua sem problema nenhum. Mas havia muita responsabilidade, né? Porque 11 irmãos, Você dinheiro mais curto. Novo? Era o mais novo, era o mais velho? Eu estava no meio, né? No meio. Hoje nós somos só 3, eu sou o mais velho. E aí já tinha aquela responsabilidade. Responsabilidade, eu cheguei a entregar marmita. Me lembro de uma vez que a mamãe falou, você entrega marmita e o homem lá, o tal senhor, vai ter que pagar. E aí eu entreguei e fiquei esperando. Ele próprio falou, espera um pouco. Dali a pouco ele chegou com dinheiro na mão, põe no bolsinho da minha camisa e costurou. Para ninguém roubar. Acho que para ninguém roubar ou para eu perder. Mas nessa época o senhor estava com qual idade? Tinha 8 ou 9 anos de idade. Nossa, novinho. Esse aí foi o seu primeiro emprego, podemos dizer. Depois eu trabalhei na farmácia italiana, que é ali onde hoje é uma loja na Penha com a Padre Luiz. Entregava livro, entregava remédios e lavava vidros. Aí já estava um pouquinho maior. 10 anos. Começou cedo. Como? Começou cedo. Comecei cedo. O primeiro saláriozinho, me lembro, eu comprei um guarda-chuvinha. Era o desejo, né? Ter um guarda-chuva. Era. E aí o tempo foi passando, o senhor foi crescendo e surgiu aí o desejo pelo sacerdócio. Como foi isso? Foi com qual idade? Com 8, 9 anos eu já era coroinha da catedral, né?
E ali então convivia com Dom Aguirre, Padre Chiquinho, que era o vigário, e especialmente com o Padre André Pieroni. Esse padre me marcou a vida toda, escrevi um livro sobre ele. Era um padre diferente, ou seja, bem moço, era recém-ordenado e frequentava a cidade, o centro, com a maior liberdade, contrariando os costumes da época. Padre era missa, era sacristia, né? Ele ia aos bares, ele voava na rua, consertava a vida de motoqueiro. Naquele tempo era motociclista com problema na rua, ele se ajoelhava com a batina toda, pedia alguma ferramentazinha e resolvia o problema. Resolvia ali a parte mecânica, colocava a mão na massa mesmo. Tudo em ordem. E esse comportamento ele te inspirou. E ele depois foi meu professor no Seminário Menor São Carlos Borromeu, na Avenida Eugênio Salerno. Está lá o prédio, né? Um grande prédio, belíssimo, construído por Dom Aguirre. Eu fui da primeira turma do prédio. E ali eu fiquei de 1940 até 1944, fiz ginásio e colegial ali dentro em 4 anos, pulava de curso, de série, né? E depois fui para São Paulo fazer filosofia, teologia. E aí exerceu como padre? Quando em São Paulo, chegou um ano, em 1949, Dom Aguirre topou, o reitor de lá me designou para ir completar os estudos na Universidade Gregoriana em Roma. E lá eu fiquei até 52. Tudo completo, mas eu fiz questão, contrariando a opinião dos meus colegas lá de Roma, fiz questão de vir a Sorocaba para ser ordenado por Dom Aguirre. Os outros preferiam um cardeal, quem sabe o próprio Papa. Eu não abro mão de Dom Aguirre. Por quê? Porque ele me deu bolsa de estudos desde o primeiro ano, com 11 anos de idade, até a pós-graduação. E como foi essa experiência morando em Roma? Como foi? A experiência morando em Roma. De morar em Roma. Uma maravilha, né? Papai era italiano, né? E eu pude então conviver com parentes, primos, uma tia, e lá de Roma eu consegui conhecer outras tias em outras cidades, como Milão. E quem está em Roma está numa cidade privilegiada, né? Não só no aspecto religioso, mas no aspecto cultural, os museus, a vida culta, os contatos. Foi uma maravilha. E aí voltou para Sorocaba e começou a atuar por aqui. Aí comecei a trabalhar como professor do seminário, onde eu tinha sido aluno, aí passei a professor. Vários anos, né? De 52 até 67, fui professor lá dentro. De filosofia. Mas, ao mesmo tempo, fui também chamado para dar aulas na Faculdade de Filosofia, de Ciências e Letras, que hoje é uníssono. E Sorocaba tinha a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Filosofia. Lá eu fui nomeado diretor, fiquei diretor até 68. Aí, em 68, começa uma outra etapa da minha vida. Por quê? Porque eu precisei sair de Sorocaba. Com o golpe de 1964, eu fui chamado pela polícia, fui lá na General Carneiro, de batina e Bíblia na mão. O seu nome está escrito numa das atas do Partido Comunista de Sorocaba. Eu falei, para mim é uma grande honra. Falei, como assim? Porque eu tenho certeza que o Papa João XXIII também é lembrado nessas atas. Porque o Papa João XXIII era o que o Papa Francisco é hoje.
alguém que queria abrir a igreja e abriu. Ele abriu o Concílio Vaticano II. Esse Papa João XXIII tem tanta história. Só uma eu quero contar. Um dia, alguns cardeais reclamaram diretamente a ele: Santità, é impossível, in questa piazza, laggiù, i innamorati si abbracciano, si baciano. Que Deu é para isso? entender, né? Não falo italiano. Reclamaram que havia muito namoro nos carros lá embaixo na Praça de São Pedro. Ah, tá. Ele ouviu, chegou perto da janela. Quanto é bello l'amore. Isso deu pra entender. Maravilha, não? Maravilha, que visão, viu? Mas eu tive que sair de Sorocaba porque eu fiquei preso lá uma noite, junto com um médico amigo e um vereador, doutor Agrário Antunes e o vereador Guimarães. Foi uma noite só de conversa entre nós três. No dia seguinte, o bispo auxiliar de Dom Aguirre tinha conseguido a minha libertação de lá, com a condição de eu continuar detido dentro do seminário ali na Jânio Sadella. E ali eu fiquei 10 dias podendo estudar bastante, ler muito, foi uma maravilha. Depois de 10 dias voltei para diretor da faculdade. Isso foi em 64, mas eu continuava seguido e perseguido pela polícia. Tudo que eu falava nas igrejas, tudo que eu ensinava nas aulas, tudo era controlado. Eu cheguei a ter 2 delegados de polícia, alunos meus, no curso de pedagogia, na faculdade. Foi uma época, né? Muito E foi uma complicada. época. Chegou um momento em 68 que eu falei, não dá, assim não dá. Aí eu pedi ao bispo e foi fazer um mestrado em filosofia em Roma, na Universidade Gregoriana, de novo. Aí o senhor voltou para Roma? Voltei para Roma, fiquei lá 2 anos. Né? Até as coisas por aqui se normalizarem. Não normalizou, não. Não normalizou. É que eu era de Sorocaba e daqui é que eu trabalhava, né? E aquele tempo do mestrado me foi muito importante. Voltei então simples professor agora da faculdade. Mas dali a pouco fui nomeado de novo, fui eleito diretor da faculdade, de 80 até 88. Mas calma, a gente já está chegando quase aqui nos anos 90. Só que houve uma tragédia. Em 1973, um sobrinho meu, que era o filho que eu não tinha ainda, era aluno da USP e iria se formar em 73 em geologia, aluno brilhante que passou em primeiro lugar no vestibular, nesse curso. Como ele participava das lutas contra a ditadura, foi preso, torturado, morto, e o cadáver não foi entregue à família. E houve um movimento grande, o cardeal Ars, naquela época, até realizou uma Santa Missa na Catedral da Sé, e foi um tempo sombrio, muito triste. Viu? E aquilo me atingiu profundamente. Eu já estava com uns 40 anos, achei que era tempo de pensar mais profundamente na minha vida, quem sabe até numa revisão. Ao mesmo tempo, eu tinha muita tristeza íntima por ver que as novas normas de abertura da igreja, ditadas pelo Papa João XXIII e consagradas, homologadas pelo Concílio Vaticano II, não estavam sendo plenamente seguidas. Eram apenas uma tintura de novidade. A missa antes era o padre de costas para a comunidade. Com o concílio,
voltou ao normal, aberto. Né? Hoje, qualquer missa, você pode ser analfabeto, você pode ser descrente, você vê o padre. Antigamente era tudo de costas, o padre. Entendi. Tudo em latim, tudo em latim. Eu me lembro que era coroinha, mas o coroinha menorzinho, eu enganava, porque eu tinha que responder tudo em latim, né? Eu enganava, eu falo, E dava certo. tinha que. Eu deixava aqui um colega de 10, 12, 13 anos, falava o verdadeiro latim. Falava não, papagueava, porque também não sabia o que estava falando. Né? E aí, essa tristeza interior minha provocou um novo pedido meu para o bispo. Eu vou voltar, vou para o exterior. Continuo seguido e perseguido. Tudo, em todo lugar. Né? Você imagina que uma vez, porque eu fui a uma pizzaria, um delegado mandou um ofício oficial com toda aquela cerimônia oficial da burocracia, né? Excelentíssimo senhor delegado-geral, sei lá o quê, tenho a declarar que o ex-padre Aldo Vanucchi, entre parênteses, eu não gosto que me chame de ex-padre. Padre é padre até a morte, para sempre. Como você é batizada para sempre. O cara que é batizado nunca deixa de ser batizado. Então ele pôs lá o ex-padre Aldo Vanucchi, que foi visto saindo da pizzaria de pedra da noite tal, tá assinado. E não podia? Era um crime. Não podia ir numa pizzaria? Eu, na hora, eu falei, não sei se é para rir ou para chorar, viu? Que absurdo, né? Um absurdo. Para você ver como eu era seguido. Não podia fazer uma mínima coisa. A mínima coisa. Já era perseguido. Então essa tragédia do Alexandre Vanucchi Leme, né? Meu sobrinho, escrevi a vida dele também. Entre os 20 livros que eu já escrevi, essa foi uma obra que eu levei 40 anos para escrever porque era muito doloroso. E com a tragédia dele, me ajudou a orar muito, pensar bastante e mudar. Deixar o clero, não a igreja. O clero é uma entidade humana que gira em torno da igreja, da comunidade, do povo de Deus. Mas a igreja, o povo de Deus, isso aí nunca morre. Né? E nela continuo sempre. E Dom Aguirre sempre gostou muito de mim, me aguentou, me defendeu sempre e me nomeou também diretor da faculdade, e sempre com a maior amizade, com o maior amor da parte dele. Então toda essa tragédia que aconteceu com o seu sobrinho o motivou a abandonar o sacerdócio. Isso. Isso aí o senhor já tinha uns mais de 40 anos de Foi, idade. Isso foi em 73, eu voltei para Roma, e em 74 que a gente se casou. E eu me casei em Genebra, na Suíça. Calma. E a sua esposa, onde que ela estava? Ela estava em Roma? O senhor conheceu ela em Roma? Não, foi minha aluna de pedagogia na Faculdade de Filosofia. Ela, desde a primeira aula, me contou depois isso. Diz que viu, esse é o homem que eu desejo. Olha só! Pelas aulas, né? Mas nunca falou nada comigo. Estava só de olho lá. Em julho, ficou de olho isso. Era da primeira fila, atenta, questionadora, não tinha prática religiosa. E depois, quando eu voltei lá para a Europa, antes de partir, por causa do Alexandre, meu sobrinho,
ela e a irmã dela foram me visitar, eu era vigário em Votorantim. Foram me dar apoio, né? Impressionante isso, porque naquele ambiente, tempo de revolução, de golpe, de perseguição, pouquíssimas pessoas me deram apoio, viu? Pouquíssimas. E ela foi Essas duas foram até Votorantim para dar meu apoio, etc. E naquela visita de meia hora, a figura dela me impressionou. Aí, dias depois, eu procurei, e aí é que ela falou que eu era o homem da vida dela. Então, assim, meio que foi acontecendo, os dois foram se encantando um pelo outro. Aí foi. Aí eu falei, olha, eu vou embora, vou pensar, se eu confirmar, eu aviso você e a gente se casa. Então já foi assim bem rápido. Nesse meio tempo, eu pedi a licença ao Vaticano da dispensa do celibato. Mandei o ofício, que era obrigatório mandar, né? E a resposta veio rápida. Não sei se eu já era um indesejável, mas veio rápida. Eu sei de colegas que levaram anos para receber esse indulto, essa dispensa. Eu pedi, acho que em setembro, outubro de 73, chegou em abril de 74. E eu me lembro, nesse meio tempo, lá em Genebra, eu celebrava a missa na colônia espanhola, lá de Genebra. Eu me lembro que eu rezei a última missa no dia 1º de maio de 74, porque eu tinha recebido a dispensa do celibato uns dias antes. Né? E aí voltou para o Brasil todo feliz. Depois eu voltei. Não, aí eu continuei trabalhando lá num local que eu consegui, por graça de Deus, o Conselho Mundial das Igrejas. É uma espécie de, mal comparando, o Vaticano das igrejas protestantes. Né? São mais de 300 igrejas protestantes do mundo que têm essa estrutura superior lá em Genebra. Uma grande instituição que trabalha muito na linha dos direitos humanos. Que bacana. Muitos trabalhos maravilhosos. Atualmente, por exemplo, está contra o que Israel está fazendo em Gaza. Né? E lá eu consegui um emprego suficiente para eu conseguir pagar aluguel de um estúdiozinho e comecei então a trocar correspondência com a Rosália. Né? Rosália. Mas eu fazia isso também de forma, como é que é, criptografada, sei lá. Os envelopes eu não punha. Claro que eu mandava para ela o endereço dela, mas no remetente eu punha ali Antônio, o sobrenome de um primo meu lá de Roma. Entendi. Mas aí ficou nesse período, aí manda carta para lá. Depois, então, ela foi para lá e a gente se casou em julho de 1974. 74, rapidinho, hein? De maio, 2 meses depois, né? Que saiu a carta em maio. Isso, E ela foi para lá com a irmã e o meu cunhado, 2 irmãos meus foram também. A gente se casou lá na igreja e no civil. Foi em Genebra, né? Na igreja católica, claro. Na Europa, que bacana. Lá em Genebra. E aí a gente ficou lá. A lua de mel foi lá também. E ela ficou comigo. Né? Que bacana. Ela ficou um semestre. No finzinho do ano, a gente voltou para o Brasil. Chegamos aqui no dia 3 de janeiro de 75. Sim. E como que é? Como que foi essa transição? Viveu aí 40 anos dedicados ao sacerdócio e aí teve uma outra fase, a fase de casado. Como foi? Como tem sido, né, essa experiência?
É, uma fase de aprendizado, né? De descoberta de um outro mundo, de enriquecimento interior. Uma coisa é a teoria do casamento, do matrimônio, as condições canônicas, a situação na comunidade. Outra coisa é você viver essa realidade, né? O verdadeiro relacionamento conjugal, sexual, íntimo e ao mesmo tempo amplo, porque na minha visão e na visão cristã, qualquer família é um sacrário de Deus, ou seja, é um ambiente aberto, não apenas as portas e janelas, mas o espírito interior é aberto para receber tudo e todos. E a gente aprendeu isso e, graças a Deus, isso nos ajuda muito. A gente lê toda noite o Santo Evangelho, toda noite, e não apenas lê, mas a gente troca ideias, algo que, como padre, eu fazia no púlpito, na tribuna, no altar, monólogo total, total. E modéstia à parte, eu era conhecido como um bom orador e eu consegui, a pedido dos universitários, que houvesse uma missa do universitário em Sorocaba. Eu levei a ideia para os monges beneditinos ali do Mosteiro São Bento. Aí eles autorizaram, foi criada a missa das 11 horas, aos domingos. E eu me encarreguei dessa missa, lotava. Olha só. E hoje continua uma missa comum, mas faz parte do horário lá, né? Teria alguma frase assim, para o senhor que definiria assim, a vida a dois? Alguma frase que defina a vida a dois? Eu diria, ser casado como eu sou, é ser não apenas marido, mas também partícipe absoluto da vida a dois. Essa visão, é claro que a gente não tem, eu não tive. Eu não fiz curso de noivo, eu dei curso de noivo, muitos, mas era teoria. Mas quando eu precisei e fui para o casamento e vivendo a vida de casado, eu aprendi que casar é entender, é desculpar, é perdoar, é inventar, é criar. No fundo, é um amor sem nenhuma outra marca que não seja a doação total de si. Ah, que lindo! Então, da obra, né, de contar um pouquinho sobre como foi tanto a parte de como era o Dom Aguirre aqui de Sorocaba, já falando um pouco mais quando você já estava aqui. E, então a primeira pergunta é, como era o Dom Aguirre? Dom Aguirre, para mim, foi a pessoa que Deus designou para me fazer acontecer. Eu sou iluminado. Porque ele era um bispo marcado por duas grandes linhas: um homem do povo e um homem de Deus. Homem do povo porque, apesar de ser a autoridade maior da igreja em Sorocaba e uma das autoridades maiores da cidade de Sorocaba, ele vivia muito simplesmente. A casa dele era na rua 15 de Novembro, onde hoje é o Banco do Brasil. Uma casa simples, 4 janelas, tipo antigo. Ele morava com uma irmã solteira e atendia a porta
quando a gente batia a campainha, quem batia a porta lá, além de serem os padres, é claro, eram também outras pessoas e, sobretudo, pedintes. E ele sempre tinha uma moedinha para dar, né, alguma coisa. Ele que atendia telefone, nunca teve secretária nem secretário. Nos últimos anos, um padre passou a morar com ele, mas era para fazer outros serviços da Diocese de Sorocaba. Esse bispo tão do povo, tão simples, que andava pela rua até os 93 anos de idade, quando ele morreu. Eu ultimamente brincava comigo e com os outros, dizendo, quando eu fiz 90 anos, falavam, isso vai longe ainda, né? Eu falo, olha, eu vou lembrar uma história que Dom Aguirre contava. Quando ele fez 80, vieram as homenagens, tudo, e a um deles que o homenageava, ele disse, olha, eu vou contar para você uma história do que aconteceu com o Papa Leão XIII do século XIX. Né? Quando o Leão XIII fez 80 anos, vieram com essa história, o senhor vai viver muito. Sabe o que o Papa disse? Não. O Papa disse, não ponha limites à providência divina. Certo, é. Espetacular, né? E Dom Aguirre chegou aos 93 anos de idade. Como eu já passei Dom Aguirre, 95. Olha, barbaridade. Agora você tem que deixar um discípulo para ver até o 100, né? Eu olho no espelho hoje e digo, mas até quando, cara? Tá bem, tá bem. Uma coisa, mas Dom Aguirre é homem de povo e homem de Deus. Homem de Deus, é claro, ele se formou padre, foi vigário em São Paulo, depois foi bispo em Bragança, e como bispo em Bragança não, foi vigário em Bragança. E como vigário ele foi escolhido pelo Vaticano para ser o primeiro bispo de Sorocaba. E ele veio para cá. A diocese aqui foi criada em julho de 1924. Nós estamos celebrando 100 anos da diocese. E ele chegou aqui no dia 1º de janeiro de 1925. E acompanhou o itinerário final daquela peregrinação centenária de Sorocaba, da comunidade vindo da Aparecidinha para a Catedral. Legal. Ele se engajou ali da Rua 15 e veio a pé com o povo até a Catedral. Foi ele que me crismou no dia 1º de julho de 1939. E eu era coroinha, às vezes ele vinha celebrar, especialmente Semana Santa, aquelas cerimônias antigas, hoje estão bem simplificadas. E ele aguentava tudo aquilo com a idade dele. E Dom Aguirre tinha algumas coisas no falar que hoje não existe mais, mas ele guardava, e outros do tempo dele guardavam. Ele não falava a preposição para, preposição confusa, né? Com o verbo parar. Uma coisa é eu vou para Sorocaba, outra coisa é para aqui, por favor. Né? Então o que ele fazia? Como que ele pronunciava? Para. Mesma coisa a conjunção mas. Ele não falava mas, falava mas. É interessante, é algo assim uma meio... cultura que já se perdeu, né? Você meio surpreendente. Naquele tempo já surpreendia, porque eu não me lembro de outra pessoa idosa que falasse isso. Mas como ele teve uma formação selecionada, bem de acordo com a literatura arcaica, né? Conhecia bem os grandes autores mais antigos, né?
Padre Vieira, Tomé de Souza e outros, é provável que tenha sido influenciado assim. Mas homem de Deus, sobretudo, pela fé profunda que ele tinha, duas marcas, a adoração eucarística e a devoção à Nossa Senhora. Né? E isso ele procurava difundir de todas as formas nas paróquias. Sorocaba era uma diocese imensa, ia até a fronteira com o Paraná, imensa. Tanto que, com o tempo, já com outros bispos, a diocese de Sorocaba, do tempo de Dom Aguirre, foi partida em 3. Foi criada a diocese de Itapeva, pegou uma parte da nossa. Depois foi criada a diocese de Itapetininga, pegou outra parte. Então hoje a diocese de Sorocaba é bem menor, assim mesmo é grande, sobretudo pela população, a partir de Sorocaba, que tem mais de 700 mil habitantes. Sim, sem dúvida. E esse lado mais sério do Dom Aguirre a gente já soube. E alguma história engraçada, alguma história curiosa assim, que você vivenciou com ele? Você tem alguma para que você lembre agora que vale? Tipo, alguma curiosidade, alguma coisa engraçada? Eu vivi muitas coisinhas assim que nem tomei nota escrita, nem pus no livro, mas me lembro que várias vezes ele pedia para eu fazer a tonsura dele. A tonsura dele o que era? O que eu tive também era um corte aqui na cabeça, né? Ficava sem cabelo nenhum. Bem aqui atrás. Uma rodela aqui. E o padre daquela época, Dom Aguirre, observava muito isso. Então ele cortava e ajustava semanalmente. Eu fiz muitas vezes nele. Um dia também, bem cedo, eu entrei no quarto dele e ele levantou um pouco a batina e estava remendando a batina dele. Uma pobreza muito grande, viu? Muito grande, muita simplicidade. É claro que eu vi Dom Aguirre também bravo. Né? Ah, é? Claro, já levou muita bronca. Ele se irritava quando ele não gostava de dar ordens, ele fazia pedido. Mandava uma carta para um padre dizendo: estou pedindo que você tome, a partir de tal dia, conta da paróquia de Campo Largo, hoje era Açoiaba da Serra. Então o padre, recebendo aquilo, tinha que seguir. Né? Ele não dava ordem, fazia pedido. Mas às vezes acontecia de o padre, com certa rebeldia, não aceitar, querer mudar um pouco as coisas, encostar um pouco o corpo, aí ele se irritava com medida mais forte. Às vezes chegando pessoalmente até a tal paróquia para que as coisas mudassem como ele queria. Né? Mas foi, acima de tudo, um homem muito bom, muito bom. Eu fiz questão de escrever a vida dele, porque o que eu vejo até hoje é quase que impossível de melhorar, viu? A gente tenta, mas não é fácil. A multidão não presta contas a isso. Quem é Dom Aguirre, né? Uhum. Aí Acho que é a avenida só, né? Eu que uso a Sorotáxi todo dia, praticamente todo dia, eu vejo pelos motoristas, às vezes eu pergunto, eles não sabem, eles ficam deslumbrados quando eu conto alguma coisa de Dom Aguirre. O monumento que existe na Avenida Dom Aguirre, pouca gente de Sorocaba sabe que existe aquele monumento. Está ali, do lado. As pessoas vão ali numa casa de show, de comida japonesa, barzinho, sei lá o quê. São Francisco, né? São Francisco, mas aí a estátua está ali. Sim. Pouca gente sabe
o que ele fez por Sorocaba, né? A construção do seminário, a faculdade de medicina, sem ele não seria autorizada. Foi luta do padre André Pieroni com o prefeito da época, Gualberto Moreira, mas com apoio total do bispo de Sorocaba, Dom Aguirre. A própria faculdade de Direito, que veio depois da filosofia, foi criada com o apoio de Dom Aguirre, que não deu bola nenhuma para o fato de a criação da Faculdade de Direito ter sido iniciativa de líderes da maçonaria de Sorocaba, naquela época fortíssima. Dom Aguirre apoiou tranquilamente, e hoje é a FAD, uma grande faculdade, tranquila. Já que estamos falando de uma das funções aí que o senhor também, né, foi responsável por fundar muitas universidades, né, a Universidade Anísio, escritor, professor, filósofo, padre, reitor de universidade. Quais as diferenças e semelhanças entre essas diversas funções que o senhor já exerceu? E por que a escolha dessas funções? Tem uma relação, uma ligação entre elas? Ou foram oportunidades que foram surgindo e você foi aceitando? Na base de tudo há uma vocação. Sim. Vocação significa chamado. Eu sempre me senti chamado por Deus para fazer algo para os outros. Vocacionado para a população. Desde menino, aluno lá do seminário, com 12, 13, 14 anos, o seminário, para quem conhece, tem a parte baixa e tem a parte sobradada, né? O nosso dormitário era no sobrado. E eu me lembro que às vezes eu ficava na janela lá do dormitório, olhando para ver o mais longe possível da cidade. Naquele tempo não havia tantos prédios. Sorocaba tinha 100 mil, 120 mil habitantes, né? Mas eu me lembro que eu olhava longe e pensava comigo, nossa, a minha paróquia vai ser longe, vai pegar tudo isso com um dia. A vocação, então, o meu chamado, divino chamado, era essa. Agora, vocação não é apenas a vocação religiosa de ser padre. Você pode ser chamado para ser médico, para ser pai de família, para ser contador, para ser publicitário. Tudo depende de como você se sente intimamente desejoso e capaz. Então, no meu caso, houve esse desdobramento. A vocação sacerdotal, que é eminentemente religiosa, mas é popular. Ou pelo menos eu sempre entendi como popular. Não da alta burguesia. Eu nunca trabalhei com a alta burguesia. Aliás, é o outro lado, oposto. Eu nunca trabalhei com crianças. Não por ojeriza, mas por me sentir sem jeito. Talvez por causa da vida celibatária. Sim. Pode ser. Mas o catecismo, assim, direto, eu não me sentia capaz. É incrível isso. Mas na minha vocação, que foi sempre popular, trabalhei sempre, especialmente com universitários e com operários, por causa de trabalhar com os operários universitários, onde a minha mensagem era bem aberta, baseada nos evangelhos, mas aplicada ao dia a dia das pessoas. Salário mínimo, horas de trabalho, respeitabilidade no serviço, etc. E isso provocava o perigo de ser considerado subversivo. E explica em grande parte a minha prisão e a minha perseguição. Mas além de padre, eu também senti a vocação de professor. Ensinar. Então, sacerdócio e educação. E a educação, logo, depois de ordenado, eu não só dava aulas no seminário,
sobretudo português e latim, mas também fui convidado para dar aulas na OSE, no Estadão, e depois convidado para dar aulas na Faculdade de Filosofia. E na Faculdade de Filosofia dei aulas até 1990, muitos anos. E basicamente na área da filosofia. Legal. A área que mais me sinto preparado e que eu acho básica. Não é à toa que a faculdade se chama Faculdade de Filosofia. Não é ornamento, não é modo de dizer. É porque a base de qualquer faculdade que tem filosofia é que é uma faculdade mais séria. Se a faculdade não tiver curso de filosofia, pode ser séria, mas falta um embasamento mais sólido. Então, como professor, é claro que aí viram em mim algumas possibilidades ou qualidades de direção e fui nomeado diretor, depois eleito de novo diretor, depois que eu terminei de ser diretor da faculdade em 88, eu me perguntava por que Sorocaba não tem uma universidade. Né? 1988, Sorocaba não tinha nenhuma universidade. Bragança, muito menor, tinha. E quais foram os maiores desafios dessa criação dessa faculdade? Maiores desafios? Maiores desafios. Foi convencer o pessoal a primeira aceitar? Coisa, acreditar que era possível essa realização e, consequentemente, aceitar a oposição fortíssima, contrária. Teve muita oposição? Muita, e inclusive dentro da própria instituição. Havia não só o grupo de alunos liderados pelo centro acadêmico, mas outros também, mas havia também até professores que eram contra a criação da faculdade. Por quê? Porque não tinham títulos ainda para ser professores dela quando ela acontecesse. Então, temiam perder os cargos, temiam a perda salarial. Né? Mas foi uma luta de 6 anos, de 88 até 94. Luta contra a oposição e luta também pelas dificuldades. Né? Nós éramos muito pequenos, a gente tinha apenas 9 cursos, que era o que a legislação da época exigia. Qualquer instituição, para se transformar na universidade, precisa ter no mínimo 9 cursos de graduação. E nós tínhamos 9. E aí a gente introduziu o processo lá em Brasília e eu tive que seguir esse processo mês a mês, indo a Brasília praticamente 2 vezes por mês. E por que tendo que ir? Para acompanhar, para cobrar, para ouvir o que precisava melhorar aqui na base, o que precisava corrigir. Então, com lição de casa, cada viagem eu trazia lições para fazer, né? Cumprir, melhorar a biblioteca, melhorar a estrutura física, preparar o esquema de carreira docente, um mundo de trabalhos para acontecer. E eu não trabalhava sozinho, tinha uma equipe pequena, mas muito fiel, e que trabalhou comigo até o 15 de setembro de 1994. Olha só. Vamos fazer 30 anos daqui uns dias. Dessa data. Professor Aldo, o senhor que já viveu por tantos momentos da história do Brasil, a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, depois o período de redemocratização, a ditadura militar e agora vivendo esse período democrático, quais são os principais desafios
que o senhor entende hoje no Brasil moderno? Eu acho que o grande desafio hoje é despertar a juventude. Você falou dessas experiências que eu vivi da ditadura de Getúlio Vargas e da ditadura civil-militar. Os jovens de hoje não viveram certamente essa época, mas também não recebem, ou não receberam e não recebem a realidade do que isso foi. Claro que isso só será possível por dois caminhos: a leitura, e a leitura não é o forte da juventude hoje, muito menos a leitura específica da política brasileira, e além da leitura, a escolaridade. A escolarização atual pouquíssimo faz para que a juventude escolar brasileira hoje tenha, não digo a visão total dessas duas ditaduras, mas pelo menos as bases e as consequências delas. As bases, a situação econômica prévia, os desentendimentos e os escândalos políticos circundantes, as condições sociais, os direitos humanos e também as consequências das ditaduras, a censura, as violências, as torturas, as mortes, os exílios e ao mesmo tempo as grandezas paradoxais que essas ditaduras provocaram, ou seja, o surgimento de líderes, a aparência de pessoas capazes de interpretar aquela realidade de uma forma clara e popular, o surgimento de associações e entidades que fazem a abertura de um Brasil real para o Brasil real de hoje. É algo que precisaria ser feito nas escolas, começando nas últimas séries do ensino fundamental, básico, mais ainda no ensino médio, e nem se fale no curso superior. Mas há um silêncio criminoso reinando por aí. O grande educador e antropólogo também, Darcy Ribeiro, ele dizia que os problemas da educação brasileira não eram problemas, mas que foram planejados. O senhor então concorda com isso, que existe um planejamento para que nós tenhamos uma educação de má qualidade, visando aí alguns interesses escondidos? É um planejamento maldito que seria precisamente nesse aspecto que a juventude precisaria ser esclarecida, mostrar que o que está acontecendo, as deficiências terríveis que estamos vivendo, as desigualdades sociais, a facilidade com que se mata e se rouba, tudo isso é consequência de uma doutrina preliminar terrível que pode ser chamada de capitalismo, mas eu diria antes que é a demonização da humanidade estudada, planejada e realizada. Ou seja, fazer com que o bem seja cada vez mais individualizado. Alguém que morra feliz
porque juntou mais do que todos os outros, do seu tempo, da sua idade, da sua cidade. Essa visão do ter sobre o ser, essa visão do aparecer mais do que o ser real, tudo isso é planejado há muito tempo, há séculos. E na história do Brasil isso vem de longe. O coronelismo, a escravidão, a potencialização da política, a facilidade com que se manipulavam as urnas, tudo isso faz com que nós tenhamos caído nesse buraco negro da realidade atual. Por outro lado, eu faço questão de dizer, e se eu tivesse forças ainda, eu procuraria não ficar só no buraco negro, eu procuraria fazer com que a juventude olhasse para o alto. Há luzes no alto, há caminhos que esclarecerão esse deserto terrível de solidão. Que caminhos seriam? Justamente isso, fazer com que o jovem seja capaz de se perguntar a si próprio, na intimidade, sem celular na mão, sem videogame, sozinho, se perguntar: eu estou feliz? O Brasil em que eu estou vivendo está tudo bom? Não existe ninguém passando fome no Brasil hoje? Ou seja, uma educação que faça essas perguntas, que provoque essa discussão, mas uma discussão que tem que começar por dentro de cada um. Não adianta eu chamar um belíssimo influencer, palavra da moda hoje, que fala forte, bonito, corajoso, terrível, contra a situação atual. É importante que eu, João, Maria, Pedro, Benedita, eu faça alguma reflexão simples, mas decisiva, peremptória, como essa. Existe ou não existe gente morando na rua? Existe ou não existe gente desempregada demais? Infelizmente existe muito. Então, essa seria para mim a grande resposta, a grande possibilidade. Eu não desanimo. Eu acho que, com toda a grande experiência, digamos assim, devido a tantos anos de vida, mas ao mesmo tempo, apesar de todas as minhas limitações físicas, hoje eu estou disponível, disposto e pronto para todo e qualquer chamado no sentido de fazer esse país melhor. E nós percebemos isso, professor Aldo. Apesar do senhor falar sobre essas limitações físicas, limitações de idade, aos 95 anos o senhor está aqui nos recebendo e passando essa lição de vida. Com certeza, os nossos espectadores que estão assistindo e nós mesmos que estamos aqui somos tocados. E essa sua gana, essa sua força também passa para a gente, para que a gente possa levar essa cultura para mais e mais pessoas. Ótimo. Então, você já faz isso muito bem feito. Amém. Muito obrigado. Amém, aleluia. Muito obrigado, porque esse exemplo para a gente é o que a gente precisa. De pessoas que lutaram, pessoas que fizeram e que dá certo. Dá para chegar, dá para conseguir minimizar. Obrigado mesmo. E professor Aldo, o senhor deu aula e foi diretor da Faculdade de Filosofia por muito tempo. Filosofia, muitas vezes, as pessoas veem como algo muito distante, lá dos gregos, de Platão, Aristóteles, ou dos alemães, né, já num período mais moderno. Mas como que a filosofia ela está ligada, ela está relacionada ao nosso cotidiano, à vida das pessoas? Eu acho que ela está perfeitamente ligada, porque, para mim, filosofia é pensar o pensado.
pensar o pensado. Me explica isso. Quando eu falava agora há pouco daquela necessidade de fazer o jovem refletir, né, sobre a realidade de hoje, mas refletir ele não num debate, mas antes de mais nada a reflexão própria dele, eu estava querendo dizer justamente isso. A gente fala tanta coisa, mas não pensa no que fala. É praticamente impossível você pensar tudo o que fala, né? Porque nós não somos androides, não somos autômatos, né? Mas eu me refiro a momentos assim de conversa mais séria. É importante ou não falar ou pensar o que fala. Sim. Eu sou um que falo muito pouco quando estou reunido, viu? Agora, quando me deixam falar, é claro que eu tenho alguma coisa para falar. Então, pensar o pensado, filosofia é isso porque ela faz perguntas. A filosofia não resolve nada, nada. Isso, aliás, é uma crítica que se faz. O filho, a menina, cria um problemão em casa quando ela diz: eu vou fazer filosofia. O pai e a mãe, pelo amor de Deus, você vai morrer de fome. Por quê? Porque acho que o povo não se interessa por isso, não vai ter aula, mas é o contrário. A pessoa que acredita nesse pensar o pensado, ela é capaz de, numa conversa, numa aula, num debate, oferecer uma opinião valiosa. Sim. Não a certeza, não o inexpugnável, mas uma verdade valiosa, uma opinião que seja boa. Você sabe que existe sugestão, opinião e convicção. Sim. Sugestão do assim. Hoje eu sugiro uma macarronada no almoço. Sugeriu, tudo bem. Agora, opinião já é uma sugestão que você personalizou. Eu acho que para resolver o problema da minha casa, aquela goteira, talvez o melhor, em vez de eu subir no telhado, a sugestão é chamar um pedreiro ou um especialista em hidráulica para ver qual é a coisa. É uma opinião que prevalece. Já fundamentada. E aí a convicção, que é justamente o pensar o pensado. É a vontade de trabalhar por uma ideia que é boa, que é comprovadamente boa. Trabalhar, por exemplo, para a promoção humana. É uma ideia, uma convicção. Muita gente tem essa aí. Não é o assistencialismo, mas é promoção. Ajudar o GEPASSE de Sorocaba é uma convicção, não é uma opiniãozinha. É algo que precisa ser feito. Né? Eu sei que é uma entidade séria, eu sei que tem problemas estruturais, físicos para resolver, então eu ajudo. E quais são as convicções do Aldo Vanucchi jovem, ali ainda quando estava estudando, se formando para padre, e que te motivou até a enfrentar, de certa forma, a ditadura por meio das suas armas, que é a palavra, que é o sacerdócio? Quais são as convicções daquele jovem Aldo Vanucchi que ainda persistem até hoje? Quais são as suas convicções, os sonhos, o que você vê de bom para a cidade de Sorocaba, para o Brasil, que te acompanha desde aquela juventude? Eu acho que a grande convicção que me ajudou a vida toda e continua ajudando é a teimosia de querer fazer o que é bom. Ou seja, faço palavras cruzadas hoje, das mais difíceis. É uma revista recreativa. Olha a minha propaganda pública. Não é coquetel, não. É revista criativa. São difíceis. Terminei ontem uma que me exigiu trabalho de 3 dias. Eita, 3 dias. se dedicou. Eu tenho tempo, né? E falam que o velho precisa dinamizar os neurônios.
Eu acho que é um bom jeito. E está funcionando. Então, essa convicção de que querer o bem até onde eu puder e fazer o bem, essa é a minha grande convicção que me levou na carreira clerical e que me levou na vida magisterial, que me leva na vida de hoje, esposo, pai, avô. Querer fazer o bem, né? Por outras palavras, me cuidar para não dar bola fora. Evitar o mal. O mal. Fazer o bem. Obrigado, professor. Imagina, Essa foi a nossa conversa aqui desta quarta-feira, em comemoração aos 50 anos da sua última missa, em 1º de maio de 1974. Isso. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui levar um pouquinho dessa experiência, dessa sabedoria, desses pensamentos para a cabeça das pessoas que estão em casa e para nós mesmos. O senhor falou muito bem a respeito sobre ter opinião, pensar. Hoje a gente vê muitas pessoas simplesmente replicando, sendo influenciadas pelos influenciadores. Então, escutem o que esse influenciador aqui diz, pensem sobre isso, se faz sentido ou não. Pode discordar também. Isso é importante. Pensa, faz sentido? Não faz sentido? Cria a sua própria teoria, pensa, estude, leia para que também a sua opinião tenha mais fundamento e para que você possa entender esse Brasil, entender esse mundo e fazer a sua parte, assim como o professor Aldo tão bem fez durante toda a sua vida e tão bem faz aqui para a gente da nossa comunidade. Completando, e não desanime com as críticas e as oposições. Jamais. Jamais. Obrigado, professor. Obrigado.